Olá, meu nome é Maria Lídia Rezende Fernandes e eu estou aqui novamente a pedido de várias pessoas para eu trazer mais alguns estudos sobre a Palavra de Deus. Eu convido você a visitar o meu canal e basta clicar, né, no YouTube Maria Lídia Rezende Fernandes. Esse Rezende é com Z, certo? Ali você vai encontrar os outros estudos e estes atuais também, certo? Hoje o assunto eu vou apresentar a vocês e eu gostaria sim de muita reverência e atenção para o assunto que eu vou falar. Todos eles são importantes, mas este nós vamos falar de quem é Deus. Então eu vou confessar a você que não foi fácil eu resumir em um só estudo para falar a respeito da pessoa de Deus. Mas eu vou simplificar e deixar que vocês meditem e veja mais que uma vez esse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ele não foi criado por ninguém. Ele falou ao profeta Isaías, Deus falou ao profeta Isaías, lá no capítulo 40, de 12 a 21, você pode ler ou pode me acompanhar. Eu vou ler o texto que fala sobre ele falando quem é ele. Ele pergunta: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? Aqui Deus está falando sobre o equilíbrio que ele deu para todas as coisas. O equilíbrio, o peso da terra, o peso dos montes, das colinas, das ilhas. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Então aqui ele está falando que ele vê a terra na palma das mãos, da mão dele. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Nada da quantia de animais para o holocausto, nem lenha para fazer o holocausto, daria conta para a adoração dele. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela corrente de prata? É com isso que você pode comparar o Deus Criador de todas as coisas?
Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Vocês não compreenderam? Ele é o Alfa e o Ômega. Ele disse lá em Apocalipse 1:8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nunca houve ninguém antes dele, Alfa. Nunca haverá ninguém após ele, Ômega. Agora nós vamos ver os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus, que é só dele. Essas características são só dele, de Deus. Ele tem a perfeição absoluta. Eu vou mostrar na Bíblia os versículos que falam a respeito dessa perfeição. Em Jó 36:18 diz assim: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Vocês avaliam o peso da nuvem? Ele é perfeito as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Então ele é perfeito. Em Isaías 25:1 diz assim: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Deus planeja tudo. Ele é eterno. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Está escrito em Isaías 40:28. Então ele é eterno, onipresente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ele é onipresente. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Mateus 6:25-30. Então ele assiste a sua criação. Então ele é onipresente. Ele é onipotente. Lá em Isaías 40:15 está escrito: Eis que as nações são consideradas por ele como a gota que cai de um balde, e como o pó miúdo das balanças.
Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Então, aqui é a onipotência, ele é poderoso. Onisciente. Lá no Salmo 139, de 1 a 4, está escrito assim. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ele é onisciente. Ele vê tudo. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus não importa com um detalhe. Ele importa sim, porque ele é onisciente. Nós muitas vezes, o erro do ser humano, de nós humanos, é limitar o poder de Deus. Nós somos limitados, não vamos esquecer disso. Deus é ilimitado. Ele disse ali, lá em Isaías 40, que nós vimos, que ele tem tudo muito minúsculo, ele vê tudo. Todas as nações, ele fala. Vamos ver, daqui nós vimos os atributos, as características de Deus que são só dele. Perfeição absoluta, ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Agora, outros atributos de Deus são morais. Esses daí são os que nós devemos ter também. Por isso nós somos a semelhança de Deus, tá? Então, e ele quer que nós tenhamos esses atributos também. Quais são esses atributos? Primeiro, a bondade. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmo 145, 8 e 9. Ele tem paciência. Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 86, 15. Imagina, se não fosse a misericórdia e a paciência do Senhor para conosco, nós estaríamos consumidos. Amor, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Santidade. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Fidelidade. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? O apóstolo Paulo pergunta para a igreja. Romanos 3, 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Jamais. Deus é fiel. Então aqui estão os atributos morais que nós devemos tê-los: bondade, paciência, amor, santidade, retidão e justiça, fidelidade. Agora eu convido você para junto comigo meditar em alguns detalhes da grandeza de Deus. Lá em Jó 26, 7 e 8 está escrito assim: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada.
envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Eu me lembro, está escrito lá em Jó 26, 7 ou 8. Estou me lembrando de uma exposição que eu fui na escola da minha filha, quando ela estava fazendo o primeiro grau. Então eles fizeram uma exposição sobre os planetas, né? E lá, claro, estava incluído o planeta Terra. E eles seguraram aquela bola de isopor, que eles fizeram muito bem feitinha, num arco, né? Para segurar com uma linha, para mostrar que estava no vazio. Veja a grandeza de Deus. Aquilo me emocionou. Por quê? Aqui mesmo na palavra dele, ele fala: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende a terra sobre o nada. Você pode ler lá em Jó 26, 7 e 8. E se nós lermos o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver a respeito da criação do mundo. Vamos pensar, quem sabe fazer a luz? As trevas, a ausência de luz. A água, quem sabe fazer a água? Quem sabe fazer, produzir, fabricar a água? A água doce e salgada, rios e mares, a terra, a vegetação, plantas que dão sementes e árvores, cujos frutos produzem semente conforme as suas espécies. Sementes grandes, pequenas, pequeníssimas. E as flores, cada uma com suas cores específicas, um colorido fantástico, com a perfeição da combinação das cores, feitas pelo Criador. Na mais minúscula flor, ele coloriu. Aquela flor minúscula tem o toque do Criador. O sol, a lua, as estrelas, os seres vivos nos rios, nos mares, os peixes, cada um com a sua espécie, cada um com o seu sabor, os répteis e os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E o ser humano? Inexplicável. Cada um com sua impressão digital diferente, sem contar com tantas maravilhas que existem no corpo humano. Não há quem possa não acreditar nesse Deus Criador. No Salmo 33, 19 a 22, nós temos, para finalizar, eu vou ler esse salmo. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Haja luz e houve luz, e tudo foi criado por ele. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos.
mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode ler esses salmos 33, 19 a 22. Que Deus te abençoe, que você possa crer nesse Deus que criou você. Obrigada.